Às vezes, nos encontramos em situações onde sentimos que os outros nos subestimam, nos julgam ou nos consideram menos do que realmente somos. É uma experiência frustrante, que pode abalar nossa confiança e autoestima. Mas, em vez de reagir de forma impulsiva, como costumamos fazer, Carl Jung nos ensina que a verdadeira força vem de uma fonte interna e profunda que não precisa de esforço visível para ser eficaz. A chave está em compreender a si mesmo, em integrar as partes mais escondidas de nossa psique e, assim, transformar a maneira como os outros nos percebem sem mover um dedo. O primeiro passo para lidar com a subestimação é entender o que está acontecendo dentro de você. Quando alguém tenta diminuir sua importância, muitas vezes é uma reflexão da insegurança e das projeções dos outros. Jung explicaria que o que os outros veem em você é, na verdade, um reflexo daquilo que eles ainda não conseguiram integrar em si mesmos. Quando alguém lhe lança um julgamento negativo, a reação não é tanto sobre você, mas sobre eles e suas próprias sombras. A sombra, conceito fundamental na psicologia de Jung, refere-se à parte de nossa psique que rejeitamos, que não aceitamos como parte de nossa identidade. Muitas vezes é a sombra que é projetada nos outros. Por exemplo, se alguém tenta te diminuir ou te subestimar, é possível que essa pessoa esteja projetando suas próprias inseguranças e medos. Eles podem estar vendo em você algo que não conseguem aceitar em si mesmos. E isso gera uma reação defensiva. Porém, o que Jung nos ensina é que, em vez de reagir ao ataque, o verdadeiro poder reside em integrar essa sombra. Ao aceitar as partes de nós que costumamos rejeitar, nós nos tornamos mais fortes e mais completos. Quando você se torna consciente de sua própria sombra e a integra, você deixa de ser afetado pelos ataques externos. Você não precisa mais defender sua posição, pois já sabe quem você é de verdade. E aqui está o segredo. Você não precisa fazer nada para provar seu valor. A força interna que vem de ser autenticamente você mesmo é mais poderosa do que qualquer tentativa externa de diminuição. Ao ser fiel à sua verdade, você se torna inabalável. As pessoas podem tentar te diminuir, mas a sua essência brilhará de tal forma que elas não poderão fazer nada além de reconhecer sua grandeza. Jung afirmaria que os momentos em que somos subestimados são, na verdade, oportunidades de crescimento. Cada interação é uma chance de refletir sobre quem somos e sobre o que ainda precisamos integrar em nossa psique. Quando somos desafiados, temos a oportunidade de nos fortalecer, de nos aprofundar no conhecimento de nós mesmos e de expandir nossa consciência. Quando alguém tenta te subestimar, é essencial não reagir com raiva ou frustração. Em vez disso, observe o que isso desperta em você. Muitas vezes, a raiva que sentimos em relação aos outros está relacionada com nossas próprias inseguranças e sombras. Jung acreditava que, ao projetarmos nossas sombras nos outros, criamos conflitos desnecessários. Ao invés de permitir que isso aconteça, podemos usar a situação como uma ferramenta de autoconhecimento. Pergunte a si mesmo: por que isso me afeta? O que isso diz sobre mim? Quando você começa a perceber que os outros não têm poder sobre sua essência, você começa a se libertar do ciclo de aprovação externa. A verdadeira liberdade vem quando você não se importa mais com a opinião alheia. Isso não significa desconsiderar as críticas construtivas, mas sim parar de se preocupar com julgamentos que não têm base na realidade. Jung nos ensina que o caminho para a individuação, o processo de se tornar quem realmente somos, passa por essa liberdade interior. Agora imagine que você está diante de uma situação em que alguém tenta te desvalorizar. Ao invés de se defender ou lutar contra a opinião dessa pessoa, você simplesmente se mantém firme em sua autenticidade. Não é necessário responder com palavras ou ações. A sua postura tranquila, a sua confiança silenciosa, a sua energia genuína são suficientes. As pessoas ao seu redor começarão a perceber que você não é alguém que se deixa abalar facilmente. E, paradoxalmente,
Essa atitude de calma e firmeza, sem esforço visível, acaba sendo mais poderosa do que qualquer reação explosiva. Jung diria que quando você se reconecta com sua essência verdadeira, você deixa de ser afetado pelas opiniões alheias. Isso não significa que você se torna insensível às críticas, mas que você aprende a discernir entre o que é útil para o seu crescimento e o que é apenas ruído. Ao se tornar mais consciente de quem você é, você não precisa mais se preocupar com a validação externa. Sua confiança não depende da aprovação dos outros, mas da sua própria aceitação e entendimento de sua própria jornada. Essa mudança de perspectiva pode ser transformadora. Em vez de tentar mudar a opinião dos outros, você começa a focar no que realmente importa, sua própria evolução. Você para de gastar energia tentando agradar os outros e começa a investir em seu próprio crescimento pessoal. Isso, por si só, já é um grande passo para alcançar a paz interior. A psicologia de Jung também nos ensina que nossas interações com os outros, inclusive aquelas em que somos subestimados, são reflexos de nossas próprias crenças e atitudes. Quando alguém te subestima, isso pode ser uma oportunidade de olhar para dentro e questionar por que essa reação te afeta. Isso não significa que você deve se conformar com qualquer tipo de desrespeito, mas sim que você deve entender que a maneira como reage a esses estímulos diz mais sobre você do que sobre a outra pessoa. À medida que você integra mais profundamente suas sombras, sua energia começa a mudar. As pessoas que antes podiam te diminuir começam a perceber que você não é mais alguém facilmente afetado por suas palavras. Sua postura muda. E essa mudança energética começa a influenciar a forma como os outros interagem com você. Sem precisar mover um dedo, sem fazer nada de fora, você começa a exercer uma influência poderosa sobre as pessoas ao seu redor. Jung acreditava que ao integrar as partes rejeitadas de nossa psique, conseguimos nos tornar mais completos e autênticos. Essa autenticidade é a chave para não apenas nos libertarmos da subestimação alheia, mas também para construirmos relações mais profundas e significativas. Quando você é fiel a quem você atrai pessoas que também estão em sintonia com a sua verdade. Portanto, ao invés de lutar contra as opiniões de quem te subestima, use essas situações como oportunidades para olhar para dentro e reforçar sua confiança em si mesmo. Ao integrar sua sombra e ser autêntico, você não precisa mais provar nada a ninguém. Sua presença e sua essência falam por si mesmas. Quando você se permite reconhecer e integrar suas sombras, você se torna capaz de olhar para os outros com uma nova perspectiva. A subestimação, que antes poderia ser vista como um ataque ou uma afronta, passa a ser encarada com compaixão. Jung nos ensinou que as sombras dos outros são projeções das suas próprias falhas e inseguranças. Quando você se torna consciente de sua própria sombra, a resposta a essas projeções se torna mais tranquila e menos reativa. Imagine a seguinte cena. Alguém tenta diminuir você publicamente, talvez até com palavras cortantes ou críticas veladas. A primeira reação pode ser a de defesa, de querer se justificar ou mostrar que você é capaz. Mas, ao integrar o que Jung chamou de sombra, você começa a perceber que não há necessidade de reagir. A raiva que surge dentro de você, a necessidade de mostrar seu valor, são apenas reflexos da parte de você mesmo que ainda se sente inseguro. Esse é o momento em que você pode parar e refletir. Por que isso me afeta? O que estou projetando em cima dessa pessoa? É fundamental entender que, ao integrar sua sombra, você não está eliminando suas emoções negativas ou escondendo suas imperfeições. Pelo contrário, você está aceitando essas partes de si mesmo como um todo. Você para de lutar contra quem você é e começa a aceitar sua totalidade. Isso inclui as falhas, os medos e as inseguranças que você tem. Quando você aceita essas partes de si, a crítica externa perde o poder de abalá-lo, porque você já não depende mais da aprovação de outros para validar sua existência. Além disso, ao integrar a sombra,
você se torna mais empático. A partir dessa nova perspectiva, é possível ver que aqueles que nos subestimam também estão lutando com suas próprias sombras. Eles projetam suas inseguranças em você, assim como você, no passado, pode ter feito com outras pessoas. Jung dizia que, ao compreender as sombras dos outros, somos capazes de enxergá-los com mais compaixão e menos julgamento. A subestimação dos outros, então, deixa de ser vista como um ataque, mas como um reflexo de suas próprias dificuldades e falhas não resolvidas. Agora, isso não significa que você deve aceitar qualquer tipo de abuso ou desrespeito. Jung não defendia a passividade diante de comportamentos negativos. O que ele nos ensinava era que, ao se conectar com nossa verdadeira essência, ao integrar nossa sombra e nos conhecer profundamente, podemos responder a essas situações com uma calma que vem de uma força interior. Quando você não sente a necessidade de reagir de forma impulsiva, você automaticamente perde o poder que a outra pessoa tem sobre sua emoção. Você também perceberá que, quando você se torna mais autêntico e integrado, começa a atrair para sua vida pessoas que estão mais alinhadas com seu verdadeiro eu. Em vez de ser subestimado por aqueles que ainda estão presos a seus próprios medos e sombras, você começa a atrair pessoas que veem seu valor e sua grandeza. Isso acontece não porque você se esforçou para agradar ou se provar para os outros, mas porque, ao se tornar mais você mesmo, você cria uma aura de autenticidade que ressoa com aqueles ao seu redor. Jung acreditava que a individuação, o processo de se tornar quem você realmente é o caminho para a verdadeira realização. Não se trata de seguir as expectativas dos outros ou de se conformar com o que a sociedade espera de você. Trata-se de se conectar com o que há de mais profundo em seu ser, de integrar tanto suas qualidades quanto suas falhas, e de viver de maneira plena e autêntica. A individuação é um processo contínuo, onde você aprende a viver de acordo com sua verdade, sem se deixar guiar pelas expectativas externas. Quando você entende que sua verdadeira força vem de dentro, que a autenticidade e a integridade são mais poderosas do que qualquer tipo de validação externa, você começa a se libertar de um ciclo vicioso de busca por aprovação. A subestimação, então, deixa de ter qualquer efeito sobre você, não porque você se tornou insensível, mas porque você agora se entende e se valoriza de maneira tão profunda que nenhuma crítica externa pode abalar sua confiança. Imagine como seria sua vida se você parasse de se preocupar com o que os outros pensam de você. E mais, imagine como seria sua vida se, em vez de reagir à subestimação de outros, você respondesse com uma paz e confiança silenciosas, sabendo que seu valor não depende de ninguém mais. Esse é o poder que Jung nos ensina a cultivar. A capacidade de viver em harmonia com nossa própria verdade, sem necessidade de provar nada para os outros. Jung nos ensina que, à medida que nos tornamos mais integrados e autênticos, mais conectados com nossa essência, começamos a experimentar um fenômeno que ele chamou de sincronicidade. Isso acontece quando as circunstâncias da vida começam a se alinhar de maneira quase mágica, como se o universo estivesse respondendo ao nosso estado interno. Quando estamos alinhados com nossa verdadeira essência, as coisas começam a acontecer de maneira fluida e natural, sem esforço. As pessoas certas aparecem em nossa vida. As oportunidades se apresentam de maneira inesperada e a paz interior se torna uma constante. Essa sincronicidade é o reflexo de uma vida vivida em harmonia com nosso inconsciente. Não se trata de algo sobrenatural, mas de uma manifestação natural que ocorre quando estamos em sintonia com nosso verdadeiro eu. Jung acreditava que, ao integrar as partes escondidas de nossa psique e ao viver de maneira autêntica, começamos a nos alinhar com as forças que regem o universo, criando uma vida cheia de significado e realização. Assim, a subestimação que você sofre de outros não precisa ser vista como algo negativo ou destrutivo.
Ao contrário, pode ser uma oportunidade de olhar para dentro, de integrar sua sombra e de se tornar mais consciente de sua verdadeira essência. Ao fazer isso, você não apenas se liberta do ciclo de aprovação externa, mas também começa a viver uma vida mais autêntica e significativa, em harmonia com seu verdadeiro propósito. À medida que você continua sua jornada de autodescoberta e autointegração, há algo poderoso que começa a acontecer. Você começa a atrair para sua vida as pessoas e as situações que realmente refletem quem você é. Não é mais necessário se esforçar para conquistar o respeito ou a admiração dos outros. Não é mais necessário provar o seu valor a ninguém. O simples ato de ser autêntico e genuíno é suficiente para que aqueles ao seu redor comecem a ver e reconhecer sua verdadeira grandeza. Jung nos ensina que, quando vivemos a partir de nossa verdadeira essência, quando nossa energia interna está em alinhamento com nossa natureza mais profunda, o mundo ao nosso redor começa a refletir essa autenticidade. Em vez de buscar aprovação ou validação externa, você começa a ser magneticamente atraente para as pessoas que estão alinhadas com seus valores e sua energia. Isso é uma expressão da sincronicidade que, como Jung descreve, é a conexão entre os eventos internos e externos da vida, de maneira que parece mágica, mas que, na realidade, é um reflexo da harmonia entre nossa psique e o universo. Quando você se torna consciente do poder que possui dentro de si mesmo, o conceito de subestimação desaparece. Não porque as pessoas ao seu redor deixam de te subestimar, mas porque você para de se importar com isso. A verdadeira força não vem de derrotar os outros ou de mudar a forma como eles te veem. A verdadeira força vem de se manter firme em sua própria verdade, independentemente das opiniões alheias. Isso, por si só, cria uma aura de respeito e admiração que é genuína e duradoura. Agora, uma das questões mais comuns que surgem quando falamos sobre o processo de autodescoberta é: como podemos cultivar essa confiança interna, especialmente quando as circunstâncias externas parecem estar nos colocando à prova? Quando estamos sendo constantemente desafiados por pessoas que tentam nos diminuir, por situações difíceis que parecem nos desestabilizar, como podemos nos manter firmes em nossa verdade? Jung sugeriria que a resposta está em nos conectar profundamente com o inconsciente e com os arquétipos que residem dentro de nós. Ele acreditava que todos nós possuímos uma série de imagens arquetípicas que representam aspectos fundamentais da experiência humana. Esses arquétipos não são apenas fantasias ou mitos. Eles são estruturas profundamente enraizadas na psique humana que nos ajudam a entender quem somos e qual é o nosso propósito. Quando nos conectamos com esses arquétipos, com as forças internas que moldam nossa psique, ganhamos a confiança necessária para enfrentar os desafios da vida com serenidade. A chave para lidar com a subestimação externa está em lembrar que nada do que os outros pensam de você pode afetar sua verdadeira essência. A partir do momento em que você começa a entender que os julgamentos e as críticas externas não têm poder sobre sua alma, você começa a se libertar do medo de ser subestimado. E ao liberar esse medo, você ganha uma imensa liberdade interior. A liberdade de ser quem você realmente é, sem se preocupar com a aprovação de quem quer que seja. Jung dizia que a única maneira de alcançar a verdadeira liberdade era libertar-se das limitações impostas por nossas próprias crenças e medos internos. Essas crenças muitas vezes nos aprisionam em um ciclo de busca por validação e aceitação. Mas, ao integrar nossa sombra e aceitar nossas próprias fraquezas e imperfeições, conseguimos nos libertar desse ciclo e encontrar um poder muito maior. Esse poder não vem de dominar os outros, mas de dominar a si mesmo, de entender e integrar todas as partes da nossa psique. O processo de individuação, como Jung descreve, é a jornada em direção ao autoconhecimento e à integração das várias partes de nossa psique.
Essa jornada exige coragem e autocompaixão, pois muitas vezes enfrentamos aspectos de nós mesmos que não gostaríamos de encarar. No entanto, é justamente ao confrontar essas partes sombrias que nos tornamos completos. Ao integrar nossa sombra, nos tornamos mais autênticos, mais resilientes e mais fortes. E é essa força interna que nos permite lidar com a subestimação externa sem precisar reagir de forma defensiva. Jung também nos ensina que a verdadeira força vem do equilíbrio entre nossas energias masculinas e femininas internas. Cada um de nós possui tanto aspectos masculinos quanto femininos em nossa psique. Os aspectos masculinos nos ajudam a tomar decisões, a ser assertivos e a nos estabelecer no mundo. Já os aspectos femininos nos conectam com a nossa intuição, a nossa capacidade de empatia e de escuta. Quando conseguimos equilibrar essas duas energias internas, somos capazes de agir com clareza, confiança e compaixão, sem precisar recorrer à força bruta ou ao confronto. Essa integração das energias masculinas e femininas e a conexão com o inconsciente são os pilares da verdadeira autossuficiência. Quando você aprende a ouvir sua intuição e agir de acordo com sua verdade interna, você não precisa mais depender da aprovação dos outros. Você se torna uma força silenciosa e poderosa, capaz de navegar pelas dificuldades da vida com serenidade e determinação. Por isso, ao invés de se sentir impotente ou desvalorizado quando alguém tenta te subestimar, use esse momento como uma oportunidade para reafirmar sua verdadeira identidade. Não é necessário responder com palavras ou ações, pois sua verdadeira força está em sua presença. Quanto mais você se conecta com sua autenticidade, mais você se torna imune à subestimação externa. Ao longo da vida, todos nós passamos por momentos em que nos sentimos subestimados, seja no trabalho, em relacionamentos ou até mesmo na sociedade em geral. No entanto, Jung nos ensina que esses momentos são convites para crescer, para nos aprofundar no conhecimento de nós mesmos e para nos libertar das expectativas externas. Quando você integra suas sombras, quando você se conecta com sua essência mais profunda, a subestimação não tem mais poder sobre você. O verdadeiro segredo está em viver de acordo com sua própria verdade, não importando o que os outros pensam ou dizem. Ao fazer isso, você se torna não apenas imune à subestimação, mas também um exemplo de força interior, autenticidade para os outros. Chegamos ao final deste momento de reflexão e autoconhecimento, e agora você tem uma escolha a fazer. Você pode continuar a reagir aos desafios e às subestimações externas com raiva ou frustração, ou pode escolher a via da autocompreensão e da integração profunda de quem você realmente é. O poder de transformar sua realidade está em suas mãos, e essa transformação começa de dentro para fora. Lembre-se, a verdadeira força não vem do que os outros pensam de você, mas do quanto você é capaz de se conectar com sua essência, de integrar suas sombras e de viver de acordo com a sua verdade. Você não precisa se provar para ninguém. A sua autenticidade é o que te torna irresistível, e quando você vive a partir dela, as pessoas começam a te respeitar e a reconhecer o seu verdadeiro valor sem que você precise mover um dedo. A jornada para a individuação, para se tornar a melhor versão de si mesmo, é contínua, mas cada passo que você dá em direção à sua verdadeira essência te aproxima de uma vida mais plena, mais autêntica e, acima de tudo, mais feliz. Não deixe que as opiniões alheias definam quem você é. Você é a pessoa mais importante da sua própria história. Sua autenticidade é a chave para desbloquear uma vida repleta de oportunidades, paz e conexões verdadeiras. Agora, te convido a refletir sobre tudo o que você aprendeu hoje. O que você pode mudar em sua vida para ser mais autêntico? Quais são as sombras que você precisa integrar para alcançar a liberdade interior? Lembre-se, o primeiro passo é sempre o mais importante.
Se este conteúdo tocou o seu coração, se você se sente inspirado a viver de maneira mais autêntica, compartilhe este vídeo com quem você sabe que precisa ouvir essa mensagem. Juntos, podemos criar uma comunidade mais forte, mais verdadeira e mais alinhada com os nossos propósitos mais profundos. Deixe seu comentário abaixo. Quero saber como você está aplicando esse aprendizado em sua vida. Sua história pode ser a inspiração que alguém mais precisa. E claro, se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora para não perder os próximos vídeos que podem transformar a sua vida ainda mais. Lembre-se, o verdadeiro poder está dentro de você. Não deixe ninguém te subestimar e nunca se esqueça de que a sua autenticidade é a sua maior força. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, continue a se conectar com sua essência e a viver com coragem. Você tem tudo o que precisa para criar a vida dos seus sonhos. Obrigado por estar aqui. Até breve.